Olá, eu sou a Kelma Maziero e este é o Tarologuês, o podcast que fala de tarô. E vamos lá para o episódio de hoje. Banalização é o ato de tornar algo comum, trivial ou sem importância, geralmente através da repetição excessiva ou do tratamento superficial de temas que deveriam ser sérios ou relevantes. Quando algo é banalizado, perde seu valor original, sua profundidade ou o impacto que deveria causar nas pessoas. Gente querida, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos ao primeiro episódio da 4ª temporada do podcast Tarologuês. Falar sobre banalização é extremamente importante na época em que a gente vive, porque a banalização passa por vários assuntos e afeta muito da nossa realidade. Na minha concepção, a gente vive uma época onde a banalização se infiltrou em tantas coisas que a gente às vezes nem se dá conta. E foi por isso que eu escolhi falar sobre isso nesse episódio. Porque eu quero olhar para isso com um pouquinho mais de atenção e quero também refletir junto com vocês sobre os efeitos dessa banalização naquilo que a gente faz. A gente já viu aqui no comecinho que, grosso modo, a gente banaliza quando a gente pega uma coisa séria, um tema importante, relevante, sério, e torna esse tema trivial ou até sem importância. E normalmente a gente faz isso, a gente banaliza, quando a gente usa de alguns recursos. Por exemplo, repetição excessiva, uma forma de tratar aquele assunto de maneira superficial. E tudo isso faz com que esse assunto banalizado, ele acabe perdendo o seu valor original, ele perde a sua profundidade, ele não impacta as pessoas como poderia ou deveria. E aqui, eu não estou falando de impactar no sentido de chocar, porque eu não acho que, por exemplo, no caso da prática oracular, o intuito seja chocar, pelo menos não dentro de uma prática madura. Mas, ao mesmo tempo, quando aquilo perde o seu valor e aquilo acaba se tornando algo raso, a gente vai ter uma série de problemas decorrentes disso. E eu acho que não é uma grande novidade que muita coisa esteja passando por esse processo e que no ambiente oracular a gente veja isso com facilidade. Antigamente, as pessoas também banalizavam. Então, eu acho importante a gente não ficar pensando que a banalização é uma coisa atual, que é uma coisa da moda, que aconteceu ontem. Não, a banalização ela sempre esteve presente. O que acontece hoje é que ela se potencializa porque a gente tem, nas redes sociais, por exemplo, uma vitrine incessante, um espaço onde todo mundo e qualquer pessoa pode chegar e expor o seu produto. E quando a gente expõe ali um produto e um serviço, a gente tem as estratégias clássicas de venda, de atração, de engajamento. E é nesse processo que muitas vezes, para ganhar atenção, para ganhar mais movimentação, para ganhar mais like, para conseguir trabalhar, para conseguir ganhar dinheiro, a gente vai usando de uma linguagem mais superficializada, a gente vai prometendo coisas, a gente vai garantindo milagres, a gente vai se apresentando de uma maneira tão caricata que muitas vezes essa repetição e essa forma superficial de tratar esse trabalho, de tratar a prática oracular, coloca a própria prática oracular num espaço banalizado. Eu quero trazer para vocês alguns aspectos que envolvem esse conceito de banalização, para vocês entenderem que aqui não é só de tarô que a gente está falando. O tarô é só mais um assunto que vem passando por isso. E, de novo, isso não apareceu hoje, isso sempre existiu. O que acontece é que hoje,
com algumas ferramentas digitais, essa banalização acaba se alastrando e acaba se tornando mais perceptível. A gente pode pensar que o que caracteriza a banalização são 3 pontos essenciais. A perda da relevância, quando a gente transforma questões complexas em algo rotineiro, como se fossem detalhes sem importância do cotidiano. A gente também vai ter a banalização caracterizada na repetição, ou seja, o uso constante dos mesmos termos, a exposição frequente a certas situações, faz com que a sociedade, as pessoas se acostume àquilo, diminuindo a capacidade de indignação. E, em terceiro lugar, a própria superficialidade, porque quando a gente trata assuntos sérios com falta de originalidade e a gente cai nos clichês em lugares comuns, a gente acaba evitando a reflexão profunda. Então, a perda da relevância, a repetição e a superficialidade é um tripé, né, importante para a gente considerar nessa banalização. Na prática oracular, não é difícil a gente entender a dinâmica desse tripé. A perda da relevância, por exemplo, é quando a gente pega assuntos sérios e a gente banaliza, colocando isso numa live ao vivo. Às vezes a gente vê pessoas jogando tarô para celebridades, para figuras famosas, e às vezes pegando assuntos sérios da vida dessas pessoas e analisando ali numa live como se aquilo não fosse nada, como se aquela celebridade não fosse uma pessoa, um ser humano, e como se aquele problema não fosse sério. E aqui eu não vou nem mencionar aqueles profissionais, aquelas pessoas, aqueles oraculistas que se comunicam de uma maneira já banalizada. A pessoa já trata daqueles assuntos de um jeito pouco cuidadoso, com zero compaixão. Fala de questões sérias de uma maneira bastante rudimentar. No quesito repetição, que é o uso constante de termos, né, e aquela exposição frequente a certas situações, a gente vai ver as tiragens eternas e constantes para qualquer assunto, minimizando também o papel do oráculo como um espaço ou como um recurso que a gente pode lançar mão quando a gente realmente está precisando. Então, a gente vê pessoas buscando o oráculo para fazer perguntas absolutamente irrelevantes, até tornar aquela experiência oracular basicamente um espaço de curiosidade, de brincadeira e de diversão. A gente percebe que muitas pessoas que assistem esse tipo de conteúdo, por exemplo, elas vão realmente perdendo a capacidade de discernir certas questões. Essas pessoas começam a ter dificuldade de desenvolver pensamento crítico frente a esse tipo de situação. E a superficialidade é justamente aquilo que atravessa tudo isso que eu falei até aqui. Quando a gente pega aquele assunto e fica martelando, usando clichê, lugar comum, e aí a gente já está cansado de ver, né, anúncios, material e conteúdo nas redes, onde os termos são totalmente genéricos. Então, venha transformar a sua vida, venha destravar a chave da prosperidade, venha encontrar a sua felicidade. São coisas totalmente genéricas que pegam em pontos delicados dos seres humanos, superficializando essas questões e, consequentemente, tirando o oráculo de um lugar de sigilo, de compaixão, de cuidado, de troca, de interação, e colocando num lugar de espetáculo. E eu, hoje em dia, uso menos o termo espetáculo, porque esse termo também se banalizou, mas eu costumo usar o termo performance. A gente se preocupa muito mais com a performance de tudo e de todos do que com o conteúdo que essa performance está entregando em determinadas circunstâncias. Nesse segundo bloco, eu quero entrar
na parte prática desse termo banalização. Então, a gente já viu o que é banalização, como ela se caracteriza, dei alguns exemplos de como isso pode acontecer no tarô, e a gente sabe que, como eu já mencionei, isso não acontece só no tarô, mas aqui eu estou para falar mais especificamente disso. Eu vou partir de alguns exemplos que falam da banalização em outras frentes, em outras áreas, para a gente poder fazer alguns links e algumas relações com o que eventualmente também acontece na prática oracular. Vamos fazer esse exercício? Então vamos ver alguns exemplos comuns de banalização. A gente tem hoje em dia, por exemplo, a banalização da violência. Essa banalização acontece quando crimes, agressões e situações graves se tornam tão frequentes nos noticiários, nas redes, nos veículos que a gente acompanha, que as pessoas acabam aceitando como algo normal, elas acabam lidando com isso sem grandes sustos, como eu tinha mencionado no primeiro bloco, as pessoas nem se indignam mais, elas acabam dessensibilizando diante do sofrimento alheio. Então vocês começam a perceber aqui que a banalização não é um simples gesto de superficialização, ela tem consequências. E quando a gente está falando da banalização da violência, por exemplo, a consequência é fazer com que a gente dessensibilize frente a situações graves e, ao mesmo tempo, a gente acaba também perdendo a sensibilidade diante do sofrimento das outras pessoas. A gente acaba desumanizando seres humanos. A gente acaba objetificando seres humanos. Então, a gente tem, por exemplo, o discurso Red Pill é um discurso que banaliza a violência. E no começo desse ano de 2026, vocês viram, o índice de feminicídio realmente aumentou. Isso foi pesquisado, isso é estatístico. Eu acho ótimo que os veículos notifiquem para a gente saber. Porém, se a gente está diante de uma época onde a violência é banalizada, existe uma grande chance da gente até ver essa notícia, ficar ali meio passado por um tempo, né, meio chocado, depois falar, ai, tá acontecendo tanto que eu já nem ligo mais. Ou seja, é um discurso violento que banaliza a violência, que repete tantas vezes a mesma cena, que a gente deixa de olhar para esse outro e falar, caramba, são pessoas matando pessoas porque não dão conta de lidar com uma frustração, por exemplo. Então, a banalização não é só a superficialização. A banalização traz consequências muito sérias para o nosso dia a dia. Outro tipo de banalização é a banalização do mal. Esse conceito criado por Hannah Arendt, filósofa necessária, que fez a gente entender que o mal é banal. E quando ela fala sobre isso, ela fala que não adianta a gente achar que as pessoas que são más são monstruosas, ou que todas as pessoas que são más elas têm, por exemplo, transtornos mentais, porque não, tem gente que é má mesmo. E quando a gente fala que a pessoa, por exemplo, cometeu um crime porque ela tem um transtorno, a gente, em certa medida, está justificando essa pessoa. Quando a gente diz que alguém é monstruoso porque cometeu um crime, a gente está justificando, porque a gente está fazendo o quê? Falando que essa pessoa não é um ser humano como eu, é um ser humano diferente de mim. E a Hannah Arendt, nesse conceito da banalidade do mal, ela arrasa, porque ela diz que o mal é banal. Ela acompanhou o julgamento do Eichmann, que foi um nazista conhecido, temido, perigoso, e escreveu sobre a banalidade do mal quando ela entendeu que Eichmann não era um monstro, não era uma pessoa com transtorno, era um cara comum que achava que estava fazendo o trabalho dele ao matar milhões e milhões de judeus. Então, quando a gente traz essa ideia de banalidade do mal, a gente também começa
a entender que o mal ele está presente no nosso cotidiano e que quando a gente entra nessa ideia de que se é mal, então é monstro, então é transtornado, então tem problema mental, a gente também está banalizando um conceito que precisa ser entendido como parte do ser humano e que precisa ser olhado com outros olhos. O mal é banal a partir do momento em que qualquer pessoa pode cometê-lo. E se a gente está numa época onde a violência é normalizada, se a gente juntar uma coisa com a outra, a gente começa a entender que as consequências da banalização são muito mais sérias do que a gente imagina. A gente está vendo acontecer debaixo do nosso nariz a banalização das doenças mentais. O uso inadequado dos termos depressão, ansiedade ou até os autodiagnósticos feitos via internet, TDAH, autismo. Quando as pessoas pegam esses autodiagnósticos ou elas usam inadequadamente esses termos, elas estão banalizando situações que são sérias. Ainda mais considerando o que eu acabei de falar. Quando a gente associa o mal a um transtorno mental, a gente está fazendo um duplo desserviço. Primeiro, porque para ser mal a gente não precisa ter um transtorno necessariamente. Segundo, que quando a gente tem um transtorno, a gente é associado a alguém mal. Agora, quando a gente pega tudo isso e a gente banaliza, dizendo que a gente sofre de depressão, por exemplo, porque a gente ticou todos os itens de um teste online que a gente fez, aí a situação fica mais complicada ainda. Dificulta o diagnóstico sério de determinadas situações ou pessoas e também dificulta o tratamento de quem sofre dessas condições. A gente está fazendo aí um duplo desserviço. Então, só de pensar sobre essas banalizações que eu mencionei, a gente começa a colocar um pouco a mão na consciência, ou pelo menos assim eu espero, e entender que a banalização, ela não existe por si só. E ela também não é só a superficialização no sentido de que acaba aí. Não, normalmente a banalização leva a outras consequências, às vezes imediatas, às vezes mais distantes, mais a longo prazo, mas independente disso, tem consequências sérias e precisa da nossa atenção. Esse último bloco eu vou dedicar a falar dessa banalização na nossa prática, diretamente. A minha intenção era justamente começar falando sobre o que é a banalização, depois explicar os efeitos da banalização de modo geral, então eu trouxe para vocês outros exemplos para que vocês pudessem pensar junto comigo e entender que essa banalização, ela tem resultados, ela tem consequências. E agora eu acho importante a gente direcionar isso para o tarô, para entender na prática oracular como isso se configura. A banalização no tarô, ela mantém o tarô nesse lugar de marginalidade que a gente já está careca de saber. Quem está no tarô há um pouco mais de tempo sabe que a imagem que se faz de cartomantes, oraculistas, tarólogos e afins não é uma imagem clara, tampouco uma imagem de complexidade. Normalmente a gente é caricaturizado, normalmente a gente já é marginalizado. Melhorou nos últimos anos? Melhorou, mas melhorou a ponto de a gente ter uma profissão socialmente reconhecida, de a gente poder exercer essa profissão com seriedade e até uma certa tranquilidade? Não. E isso também demora a acontecer porque essa banalização, ela não acontece só do público para nós oraculistas. Não é só o público que olha para a gente e fala, isso é uma bobagem. Ou, eu vou lá jogar tarô para saber se eu compro hoje um pão ou uma pizza. Eu vou jogar tarô para ver que cor de cabelo eu vou pintar. Não é só o público que trata o oráculo como algo irrelevante e superficial. São os próprios oraculistas que, na ânsia de ganhar dinheiro, de aparecer, são muitos de nós oraculistas que insistem em manter o oráculo e a prática oracular neste lugar de superficialização.
Eu já falei no meu Instagram recentemente e mencionei no curso Tarô para Tarotistas 2 vídeos de youtubers conhecidos falando sobre as tarólogas do TikTok. O que eu acho importante da gente pensar aqui não é se você gosta do TikTok ou não. O que é importante da gente pensar é que isso não acontece só no TikTok. Isso acontece no Instagram, isso acontece no Facebook, isso acontece no Threads. Isso acontece na internet, gente. Isso acontece no WhatsApp. Essa ideia de que é só no TikTok que acontece bizarrice é uma bobagem. No Instagram é só um pouco mais aesthetic. Essa é a diferença. Mas a bizarrice acontece lá também, acontece em todos esses lugares. E como eu falei para vocês, quando não tinha rede social e quando não tinha internet, também acontecia bizarrice. Só que essas bizarrices eram muito específicas, porque nem todo mundo tinha acesso tanto ao marketing quanto aos veículos de comunicação da época. Hoje, todo mundo, praticamente todo mundo, tem acesso à internet. Então, isso acaba virando uma progressão geométrica. É muita gente banalizando a própria profissão. Então, quando eu mencionei os 2 vídeos do YouTube que eu assisti falando sobre as tarólogas do TikTok, o que me chamou a atenção foi, na verdade, o que essas pessoas que se dizem profissionais estão oferecendo. A gente não pode olhar só para o público. Não dá para a gente ficar para sempre dando essa justificativa. Ah, as pessoas gostam disso, então eu vou entregar isso. E cadê a sua ética? E cadê a sua responsabilidade? Vocês percebem a banalização onde ela chega? A gente esquece que o público é ser humano, a gente esquece que o público é gente, a gente esquece que às vezes a pessoa vem perguntar uma coisa para o tarô, ela está em franco desespero. A gente não enxerga isso, a gente enxerga número, seja no dinheiro que a pessoa vai me pagar, ou seja, o número de seguidores e likes que eu vou conseguir com aquele discurso. Então, a banalização, ela vai se infiltrando ali e a gente não para muito para pensar a respeito. Por isso, quando eu vi esses vídeos no YouTube e eu levei até um trecho de um desses vídeos para dentro de um curso para mostrar a importância de a gente olhar para a gente mesmo e para o que a gente faz, principalmente como a gente está fazendo o que a gente faz. Porque quando abre um vídeo com uma pessoa jogando uma folha de caderno com o nome escrito da carta, dizendo que é tarô, e o nome da carta, inclusive, nem é nome de carta de tarô, a gente olha e fala, meu Deus, onde que a gente veio parar? Então, essa banalização, ela não acontece só por parte do público, que vai querer saber se compra um jogo de panela ou se viaja no final de semana. A banalização vem da gente mesmo, nesse anseio maluco de tentar sobreviver. E assim, não há problema algum em sobreviver de tarô. Eu mesma trabalho com isso há muitos anos, é o meu ganha-pão. Então, não há vergonha nenhuma nisso e também não há vergonha em querer pagar boleto. Mas a questão que fica é, você tem certeza que você quer pagar os seus boletos banalizando isso que supostamente te dá dinheiro? Sem se dar conta de que essa banalização desumaniza as pessoas que te procuram, que essa banalização marginaliza os seus colegas, que essa banalização reforça um imaginário distorcido sobre a prática oracular. Acho difícil a gente pensar o tarô no contemporâneo sem considerar essa banalização, que já não é de hoje, mas atualmente se potencializa, e as consequências que ela gera. Porque senão a gente também fica satisfeito só com essa ideia de que, banalizou, e tá tudo certo. Não, banalizou e isso tem um resultado. É muito comum as pessoas me procurarem e falarem, Kelma, e o que a gente vai fazer com isso, então? A primeira coisa que eu sugiro, gente, é a gente aprender a olhar para essa realidade e a pensar sobre ela sem entrar em pânico e sem entrar naquela posição de quem precisa de uma solução urgente. Não adianta a gente ficar procurando um Judas para malhar.
Não é esse o ponto que eu quero trazer para vocês aqui. O ponto é a gente aprender a refletir sobre o que a gente faz, ter consciência sobre o que a gente faz, sabendo que algumas coisas não se resolvem do dia para a noite. A gente tem que ficar em paz com essa realidade. É uma realidade difícil, uma banalização que reforça o nosso lugar de marginalidade, sim, que tem consequências sérias e que talvez não tenha uma solução imediata e talvez eu não tenha uma fórmula mágica para trazer para vocês, para a gente poder dormir mais feliz hoje, porque a gente não dá conta de conviver com algum incômodo. Isso acaba nos colocando naquele mesmo lugar da pessoa que não dá conta de lidar com frustração e mata a outra, porque não suporta ouvir um não. Então, um dos exercícios que a gente precisa começar a fazer é suportar a realidade e saber que, para muita coisa, não tem fórmula mágica que resolva. O bolo que não cresce precisa de fermento. Uma prática oracular que foi sempre banalizada no nosso país, não é um fermentinho que vai resolver. Então, primeira coisa que eu sugiro como caminho é a gente lidar com a realidade, enxergar essa realidade sem querer achar um culpado ou uma solução imediata. E num segundo momento, é a gente se comprometer com o que a gente faz, levando seriedade para o nosso redor. Não importa se você vai falar sobre isso para uma pessoa, para 2 pessoas, para 3 pessoas. Você não precisa ter 500 mil seguidores, porque essa preocupação te leva para um lugar complicado muitas vezes. Mas para quem está ali perto de você, para quem você atende, com quem você conversa, é fundamental que você leve pensamento crítico, consciência, responsabilidade e informação verídica, transparente, que nem sempre esteja atrelada a um call to action no final, que seria o que eles chamam no marketing de CTA, ou seja, para que nem tudo no final precise ser uma chamada para a venda, mas que seja um compromisso com algo que você acredita, que merece respeito e dignidade, que está sendo banalizado desde sempre e que pode, sim, encontrar um lugar com um pouco mais de esclarecimento, servindo a mais pessoas e mantendo o seu valor pautado em sigilo, pautado em compaixão, pautado em troca, em orientação e direcionamento, certo? Vamos pensar a banalização, lidar com ela e seguir em frente mais conscientes. É isso, gente querida. Agradeço demais vocês estarem comigo nesse episódio e a gente se vê no próximo. Até lá! Obrigada por me ouvir até aqui. Vale lembrar que este podcast não substitui nenhum curso, aula ou formação em tarô e nem prepara pessoas para atenderem profissionalmente. É um espaço de reflexão. Para ser um praticante ou profissional, faça cursos responsáveis. E para ter uma boa experiência na leitura de tarô como consulente, busque profissionais experientes e confiáveis.